Tudo bem com vocês? Pode sentar, para quem ainda não sentou. Depois de longos 24 dias, estar com vocês novamente é realmente um privilégio para mim. É sempre muito bom estar aqui, principalmente depois de muito tempo. Hoje compartilhando o terceiro episódio da nossa série, Pode ou Não Pode. Num dia como hoje, o que você não pode aqui nessa manhã é dormir, tá bom? Prometo que assim, eu vou ser bem direto com vocês, assertivo, e conto bastante com os seus ouvidos, o seu coração pronto. Eu sei que Deus, Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele está fazendo aqui hoje, porque nós viemos aqui, inclusive para cultuar, para adorá-lo. Numa manhã como de hoje, alguns irmãos, eu imagino que esteja com muito sono e não com outra coisa, não com ressaca. Eu sei que tem muita gente com dificuldade para chegar até aqui, quem depende de ônibus, e quem vem de carro, mas não foi um problema para o Fábio e para a Aline. Que bom que vocês estão aqui, ministrando as nossas vidas hoje. O nosso terceiro episódio hoje, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês acerca do relacionamento. Então vocês ouviram falando sobre cosmovisão. Quando a gente pensa sobre uma lista de coisas que pode ou não pode fazer, que a gente deve ou não deve viver, é impossível falar sobre isso se a gente não partir de uma cosmovisão. E a melhor metáfora para descrever o que é uma cosmovisão é as lentes pela qual você enxerga o mundo. Então a gente fala sobre essas lentes é o Evangelho. Nós precisamos partir do princípio que se o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, é Ele quem dita o rumo das coisas, a minha vida está submissa a Ele, e vocês ouviram um pouco sobre isso. Eu não faço perguntas sobre aquilo que é minha vontade, sobre aquilo que são os meus interesses. Eu posso até compartilhar com o Senhor como forma de confissão, como forma de desejo, obviamente. A gente vê isso muito acontecendo em Salmos, as orações cheio de paixão de Davi, dizendo: Senhor, mata os meus inimigos. A gente vê o desabafo de alguns outros, como os Salmos de Asaf, falando: por que o outro tem sucesso, eu não tenho? A gente vê esses tipos de orações acontecendo por ali. Mas quando a gente fala também de uma decisão precisa ser tomada, e vocês ouviram sobre isso também na última reflexão, porque eu tomo as minhas decisões a partir de uma cosmovisão. Então, não é sobre aquilo que eu gosto, não é sobre aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, mas é sobre aquilo que o Senhor diz para mim. Então, a minha decisão não é baseada em outra coisa que não seja pela vontade de Deus. Então, se você tem uma cosmovisão, você tem uma decisão, aí você passa pelo relacionamento. Os meus relacionamentos, eles são ressignificados a partir de uma cosmovisão cristã. E quando a gente fala sobre relacionamento, o apóstolo Paulo é muito assertivo em 1 Coríntios, no capítulo 10, sobre isso. Eu vou ler o final desse capítulo, e você pode abrir a sua Bíblia, mas depois você pode acompanhar isso comigo aqui na leitura, na versão NVT. Mas quando a gente fala sobre relacionamento, em casa acontecem algumas coisas. E é interessante, porque na maioria dos relacionamentos, na maioria dos casamentos, é os esposos que fazem algumas coisas assim, mais extravagantes, né? Compram umas coisas que é fora de hora, marca as coisas de última hora, enfim. E as esposas ficam tendo que tentar remanejar as coisas, colocar as coisas no lugar, segurar um pouquinho, não fugir ou coisa do tipo. E é interessante que, no geral também, e eu não estou querendo ser machista aqui, é que acontece isso na minha casa, né? Mas acontecia isso desde a época de namoro também. Eu posso fazer tal coisa? Ela falou: pode, claro que você pode. Você pode fazer tudo, você pode ir, você pode fazer, você pode comprar. Mas ela é carregada de um olhar assim, que não corresponde com aquilo que está sendo dito. Já aconteceu isso com os casados aqui, aqueles que namoram, alguma coisa assim? Não corresponde, sabe, cara? Isso te gera uma angústia, assim, sabe?
É tipo quando a mãe dizia assim, não vai para tal lugar, não faça tal coisa. Aí você fala, poxa mãe, aí você estragou o rolê, né? Vai dar tudo errado se eu for fazer isso agora. Não, você pode tudo, você pode isso, pode fazer, só não volta para casa, né? Você pode, mas você pode preparar o seu lugar no sofá. É como se esse olhar estivesse carregado dessas coisas. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, não é verdade, gente? Mas a gente não deve. É ou não é assim? E o apóstolo Paulo, ele, ele é um expositor, ele é um professor, que ao mesmo tempo que ele é holístico, ele é detalhista e profundo. Ele realmente é um apóstolo escolhido por Jesus para conduzir o evangelho além das fronteiras ali de Israel, para pegar os gentios. E ele é alguém que comunica muito bem, entende bastante da cultura e tudo. E quando ele escreve aqui para a igreja em Coríntios, falando sobre os conselhos contra a adoração a ídolos e também o respeito à opinião dos outros, Paulo ele é bastante assertivo e deixa a gente com um pouco mais de profundidade ainda nessa nossa relação. Lá no versículo 23, você pode acompanhar comigo, ele diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer coisa, qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceite o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pela qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem a judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Paulo é excelente aqui. E Paulo ele tem uma liberdade que lhe aprisiona. É um paradoxo, e ele mesmo diz que dessa liberdade que eu tenho me faço servo, me faço escravo. Ele é livre para amar as pessoas. Ele é tão livre para amar as pessoas ao ponto de dizer, eu não vou comer alguma coisa se isso escandalizar meu irmão. Eu não vou participar de tal coisa, eu não vou para tal lugar, eu não vou vestir alguma coisa, eu não vou falar tal coisa se isso escandalizar o meu irmão. Você já viu aquela pessoa que chega para você tão cheia de autoridade, de conselho, diz uma coisa para você tão ultrapassada, e aí você, ao invés de exortar a pessoa, você age com misericórdia e fala, poxa, é verdade isso. Dá um passo atrás, você mantém a honra à pessoa. Paulo está falando de algo parecido com isso. Ele é livre de si mesmo e ele é servo da vontade de Deus. É tão maravilhoso isso, não é, meus irmãos? Encontrar uma liberdade, uma paz em Cristo, para viver essa vida, sem estar aprisionado por aquilo que os outros dizem de cada um de nós. Citando o Salmos 24:1, Paulo ele declara que os crentes, embora não participem das cerimônias idólatras, eles não devem hesitar em comprar carne que tenha sido usada em tais cerimônias. Paulo é muito tranquilo em relação a isso. Olha, gente, se a carne está em promoção, está em saldo, manda ver. O problema é se isso estiver escandalizando o seu irmão. É claro que Paulo está dizendo de outra coisa. É a carne que é oferecida no templo para sacrifício aos seus ídolos. No versículo 27, Paulo diz que para comer qualquer coisa, com a finalidade de acompanhar o crente e não ofendê-lo, negando a refeição por fins de consciência. Olha, você pode comer qualquer coisa. Você foi convidado por alguém, você foi convidada pelo teu irmão, e ele te convidou para participar disso. A gente pode até chamar isso da casa da moral, porque nessa casa a gente trabalha perspectivas diferentes acerca do julgamento. Um irmão te convida para comer a mesma carne que o outro irmão a usa para te julgar. O problema não é a carne. Porém, no versículo 29,
julgada a minha liberdade pela consciência do outro, pela consciência alheia, então Paulo diz, não faça, não faça. Se alguém está julgando a sua consciência, se alguém está dizendo que é assim que deve ser, para mim não tem problema. Hoje eu fico sem carne, hoje eu como alface, tomate, cenoura, brócolis, nem gosto muito, mas se tiver, tudo bem, para todo mundo ficar em paz. É bem diferente de hoje, uma cultura de individualismo, de autonomia, onde tudo que importa é o que eu faço, é o que eu acho, e se eu estou bem, o resto, para mim, não importa muito. Porque ofender um irmão mais fraco, com a nossa liberdade, por que fazer isso? Por que ofender alguém que não compreendeu o que eu compreendo? Para que chegar a esse ponto? E mais à frente, no versículo 31, Paulo ele leva a igreja de Corinto a um ponto crucial. E isso é maravilhoso. Não é porque eu tenho essa habilidade para agradar os outros. Não é porque eu tenho habilidade para agradar todo mundo. Não tem a ver com isso. Mas é que essa liberdade cristã, como todo comportamento, ela deve conduzir à honra a Deus, à glória de Deus. E isso é lindo, meus irmãos. É ou não é? Porque o que está em xeque aqui não é se eu estou agradando meu irmão ou se eu estou desagradando meu irmão. É porque o fim dessa coisa é glorificar a Deus. E Tomás de Aquino, ele diz algo muito parecido com isso, porque ele diz que a integridade das Escrituras procede de uma só causa e tende para um só fim. E de maneira filosófica ele diz, isso significa que a causa e o fim de todas as coisas, da pedra que cai, da chama que se eleva, dos céus que se movimentam, dos homens que querem, são um só. Como todo efeito tenta se assemelhar à sua causa, e a própria causa tende a produzir o que lhe é semelhante, assim, e aí eu destaco essa frase, todas as coisas tendem a representar a Deus, que é a causa primeira e fim último de tudo. Olha, meus irmãos, se o fim último, a causa primeira e o fim último de todas as coisas é a glória de Deus, eu não tenho por que ficar me aborrecendo com um monte de coisa que normalmente a gente se aborrece. Talvez isso tenha a ver com maturidade. A gente vai amadurecendo. Não obstante, cada coisa possui uma essência específica, e dado que o agir segue o ser, cada espécie possuirá, Tomás de Aquino ainda continua, de acordo com o seu ser, de modo peculiar de realizar o fim comum de todas elas, que é representar a Deus. Pois o modo de agir segue o modo de ser. O modo de agir segue o modo de ser. É que primeiro, se eu sou em Cristo, meus irmãos, todas as outras coisas, elas são ressignificadas. Então, se a minha finalidade nos meus relacionamentos é a glória de Deus, é alcançar os perdidos, é ajudar meus irmãos a amadurecer na fé, na sua caminhada de fé, então não é mais as minhas vontades que estão em xeque. Não é o cardápio do dia. Não tem a ver com isso. Não tem a ver. Essas outras coisas são secundárias. O breve catecismo de Westminster ainda reforça que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal da sua vida, meu irmão. Seja lá o que for que você fizer, aquilo que você faz tem que glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Por isso é fácil abrir mão de algumas coisas. Por isso é fácil pegar algumas coisas. Porque se a minha mente ela é cativada por uma cosmovisão cristã, se a minha decisão é baseada nessa cosmovisão, então os meus relacionamentos são muito mais fáceis de ser assimilados. As minhas relações, os meus dilemas. Paulo ele é detalhista. Paulo ele imagina um jantar oferecido por um não cristão em Corinto. E casas antigas eram mais abertas do que as modernas. Era muito mais fácil as pessoas andar pelas ruas e fazerem comentários sobre o tipo de comida, sobre quem estava na casa. A gente vê Jesus com os fariseus vê Jesus comendo, e aí diz assim, esse tipo de gente que Jesus está comendo, esse tipo de Jesus não lava a mão, está todo mundo por ali andando e transitando, e era bastante fácil esse tipo de julgamento, e por isso Paulo, ele usa esses exemplos. Paulo, ele quer que os cristãos eles estejam livres para comer tudo, aquilo que é colocado na frente deles, isso para a igreja. Ele instrui a igreja a fazer isso. Olha, a ideia é que vocês sejam livres.
Livres, agora veja bem, meus irmãos, é livres para glorificar a Deus. Livres para glorificar a Deus. Olha, se outra pessoa, outro cristão, assinala ansiosamente que a carne tinha vindo de outro ídolo e que aos seus olhos estão contaminadas, lembrando-se da idolatria que vocês costumavam participar, encerra o assunto. Encerra o assunto, respeite a consciência da pessoa e se abstenha de comer. Mas a segunda metade do versículo 29 e ali no versículo 30, ele também é bastante claro que você não pode legislar para todos os casos com base nos escrúpulos e da consciência de alguns. Isso também é muito bom, é muito bom. É muito bom lembrar disso quando nós estamos cativos simplesmente da opinião das pessoas. Mas é muito bom lembrar que nós podemos nos livrar do julgamento de outras pessoas quando a única coisa que importa para nós é a minha vontade, é o que eu penso, é o que eu acho. Porém, quando Paulo ele fala que, em geral, uma oração de graças a Deus, ao único Senhor, a única coisa, se eu faço isso, eu estou livre. E isso serve para todas as coisas. Quando ele menciona no final desse capítulo que é para a glória de Deus, isso muda a nossa lista de licitude. Isso muda a lista das coisas que podem ser feitas. E significa que todas as coisas que glorificam a Deus, observe-se dessa lista de coisas, algumas delas escandalizam o seu irmão. Isso muda o jogo, meus irmãos. Isso muda o jogo da nossa consciência. Isso muda a nossa perspectiva, porque alguns de nós temos a nossa própria lista de licitudes, a nossa própria lista de desejos, a nossa própria lista de coisas que podem e que não podem fazer. Alguns de nós fazemos as coisas para a própria glória, porque é comum nosso. E a gente pode tirar a palavra glória, que não é muito usual das coisas que nós estamos fazendo no dia a dia, porque a gente não diz assim, eu vou comer esse hambúrguer para a minha glória. A gente não diz esse tipo de coisa. Eu vou me comportar desse jeito, porque isso aqui é para eu ser glorificado. A gente normalmente não faz isso. Mas a gente vai vivendo uma vida, como se o fato de dizer que as coisas são para a glória de Deus, é que Ele ocupa o centro de todas as coisas. E quando nós saímos, nós tiramos Deus do centro, então eu sou o centro. Eu sou o primeiro capítulo da história, e não Deus, o Criador de todas as coisas. Eu sou o Criador. Então, alguns de nós fazemos as coisas para a nossa própria glória. Alguns de nós começamos a história a partir do segundo capítulo da queda e nos tornamos os senhores de nós mesmos. Acontece isso. Alguns de nós somos os cristãos que estão há 30 anos se escandalizando com um tipo de comida que o nosso irmão está comendo. E aqui eu uso isso como metáfora. Porque a gente se escandaliza por um monte de coisa. Paulo está usando o tipo de comida que é oferecida a ídolos. Mas a gente está há anos e décadas sem amadurecer, se escandalizando com coisas que a Bíblia não diz, que faz parte de uma tradição, que faz parte de uma cultura. Há anos e anos e anos. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, flertando com liberalismo, não. Não tem a ver com isso. Eu estou falando da religiosidade que é comum mesmo do nosso dia a dia. Comum do nosso dia a dia. Então, alguns de nós estão há décadas preocupados apenas com a comida do nosso próprio prato. Que música propícia, Fábio. Esse nosso ego, sabe, meus irmãos. A gente fica preocupado só com o nosso pratinho. Com o nosso pratinho que é oferecido a ídolos. Com o nosso pratinho de escândalo. Enfraquecendo a fé dos nossos irmãos, gerando problema, enfraquecendo as comunidades de fé. Paulo ele faz um convite para satisfazer a nossa vontade nas coisas que glorificam a Deus e nos aponta para uma liberdade. E ele continua lá no versículo 32, uma liberdade para não ofender nem a judeus, nem gentios, nem a igreja de Deus. Então, ele me dá uma liberdade para glorificar a Deus, sem ofender ninguém, sem machucar ninguém.
Eu me preocupo em agradar a todos em tudo que eu faço. E Paulo não é um cara com uma autoestima baixa aqui, com excesso de com falta de confiança. E aí ele precisa agradar a todo mundo para suprir uma deficiência emocional. Não tem a ver com isso, mas ele estava tão seguro, tão firme em Cristo, que ele tinha essa liberdade para poder agradar os outros, porque assim, eu quero que você seja mais parecido com Jesus. Eu quero que você seja encontrado por Jesus. Eu quero que você seja salvo. Isso é maravilhoso. Eu quero que você seja salvo. Eu não faço isso, eu não faço apenas o que é melhor para mim. Não é o que é melhor para mim, eu faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Muitos sejam salvos, meus irmãos. Olha, meus irmãos, é que se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. E se alguma coisa tem gerado, promovido barreiras, fuja disso. Realinhe a sua caminhada. Lembre-se que essa é uma mensagem para uma igreja, é para a igreja de Corinto. E para refletir e praticar, disse que seria assertivo. O Davi Lago, ele disse uma frase, falei, olha, é bastante pertinente. Ele disse que para conviver na igreja, nós precisamos abster do nosso ego. Eu estava compartilhando ainda aqui no Start, assim, que a igreja é essa coisa mesmo, né? A gente vai andando, é muito bom, alegria, a gente chega. E quando a gente vai ficando bastante junto, as pessoas vão percebendo os nossos defeitos, os nossos problemas. A igreja não é mais uma igreja recém-plantada, já vê os defeitos, os problemas do pastor. Glória a Deus por isso. A gente vai gerando algumas tensões, assim, como é em casa, né? Eu estou há 13 anos casado com a Elô, para a glória de Deus, né? E misericórdia da Elô, mas a gente não se concorda em um monte de coisa, meus irmãos, até hoje. Quem dirá nós, que se vê 1, 2 vezes por semana? Então, se a gente não abrir mão do nosso ego, não vai sobreviver ninguém, a gente não vai se relacionar com ninguém, porque é abrir mão do meu ego, da minha vontade, para fazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus, a fim de que muitos sejam salvos. Observe, se você olhar para a vida do seu irmão na fé, você não está reclamando demais da comida do prato dele. A gente fica olhando para o irmão, eu sei que tem irmão que escandaliza mesmo. E aí você vai lá e conversa com o teu irmão, que se ele te ouvir, você ganhou ele. Paulo, ele também disse isso, ele também instruiu isso. E vai lá, meu irmão, cheio de autoridade. A autoridade que eu estou dizendo, meu irmão, não é grosseria, não é ignorância. A autoridade daquilo que a Bíblia diz para você. Não espere uma pregação específica sobre um pecado específico. Não espere um atendimento pastoral, um conselho pastoral. Meus irmãos, o poder de Deus está sobre a tua vida. As Escrituras, a palavra de Deus está na tua mão. Você é um cristão. Hoje aqui a gente pode falar abertamente. Você pode pegar e conversar com o teu irmão, no nome de Jesus, para a alegria e edificação dos santos. A igreja de Jesus, a noiva de Cristo. Às vezes a gente se machuca demais porque não amadurecemos, porque não aprendemos a lidar com as frustrações emocionais e não tratamos as nossas patologias. Que tem coisa, meu irmão, que não é espiritual. Que tem coisa, meu irmão, que não é aconselhamento pastoral. Tem coisa que é terapia. Você pode fazer terapia, você pode consultar um psicólogo, você pode consultar um médico. Às vezes você está nervoso, bravo, irritado com a vida, você está com problema hormonal, alguma coisa. E não é só espiritual, meu irmão. E você pode ajudar o seu irmão nisso. Observe se não está preocupado demais com o seu prato, com a sua satisfação, esquecendo-se do outro. A fé comunitária acontece no nível vertical e horizontal. A palavra aqui é relacionamento. Então, às vezes a gente está ensimesmado. Fico só focado aqui, ó. Só focado. Só aqui, no meu pratinho, no meu arroz com feijão, no meu bife, na minha carne. Muito focado. Esquecendo de tudo que acontece à sua volta. Tudo, sem se importar
A gente gosta de falar que eu não estou preocupado com a opinião dos outros, que os outros pensam de mim, ficar cuidando da vida dos outros. Meu irmão, isso não serve para a gente como cristão. Porque a gente cuida assim da vida uns dos outros. A gente cuida assim. A gente vai na direção do outro assim. A gente vai a fim de cuidar. A sua liberdade consiste em glorificar a Deus. E esse é o seu fim último. Se a sua lista de coisas que pode não estiver glorificando a Deus, como cristão, repense a sua lista. Repense a sua vida. Repense as suas práticas. Se não glorifica a Deus, meus irmãos, não importa se você está abrindo o coração, se você está sendo vulnerável, se você está usando o versículo para reforçar, mas se não glorifica a Deus, se não edifica os seus irmãos, se só enche o seu prato de boa comida, então repense o que você está fazendo. Usufrua da liberdade que Cristo te deu para fazer todas as coisas, a fim de que muitos sejam salvos. Usufrua da liberdade para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam edificadas. Amém? Que privilégio nosso poder participar com o Senhor daquilo que Ele está fazendo, de poder glorificar o nome do Senhor através dos nossos relacionamentos e de conquistar uma liberdade tão genuína em Cristo, a ponto a gente não se preocupar em abrir mão de algumas coisas, em deixar de fazer algumas coisas, ficar quietinho sobre algumas coisas, porque eu estou em paz com o Senhor. Amém? Você pode ficar em pé?